Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um conjunto de revoltas que nós chamamos de revoltas nativistas, que aconteceram durante o período colonial. Elas fazem parte da crise da economia colonial, ou seja, quando Portugal, o controle de Portugal sobre o Brasil colônia começa a apresentar uma série de sinais de desgaste e disso fazem parte essas revoltas nativistas. Então vou explicar elas para vocês. Vamos lá. Então, as revoltas nativistas elas estão inseridas num contexto da crise da economia açucareira. Então, o que aconteceu? Quando os holandeses invadem o nosso Nordeste brasileiro, eles vão conquistar boa parte, né, das capitanias hereditárias que existiam aqui no Brasil. 7 das 14 capitanias vão estar sob controle dos holandeses. Mas depois da Guerra dos 30 Anos e depois da restauração portuguesa, acontece a insurreição pernambucana. O que foi essa insurreição? É quando os brasileiros, sem apoio dos portugueses, eles conseguem expulsar os holandeses aqui do Nordeste brasileiro. Isso provocou algumas consequências, né? Vai provocar a destruição dos nossos engenhos, porque foram aproximadamente 8 anos de guerra, né, de insurreição pernambucana, o que vai acabar destruindo a economia açucareira do Brasil. A outra coisa é que os holandeses, no período que eles estiveram aqui, eles aprenderam a fabricar açúcar e quando eles são expulsos daqui, eles vão lá para o Caribe, né, para o Mar do Caribe, para a região das Antilhas, e eles começam a fabricar açúcar lá. Então ali, ó, ali em cima você tem o mapa, tá? Então aqui você tem América do Sul, aqui você tem América do Norte, América Central, no meio você tem o Mar do Caribe, e no Mar do Caribe você tem as ilhas, as grandes Antilhas, tá? Que são essas ilhas aqui, né? Cuba, Jamaica e Haiti, República Dominicana. E você tem as pequenas Antilhas, que são essas ilhas aqui. E é nessa região aqui que os holandeses vão começar a desenvolver uma agricultura de cana-de-açúcar no sistema de plantation, porque eles aprenderam a fabricar açúcar. Então, a consequência da insurreição pernambucana foi uma crise muito grande da economia açucareira. Mas, além disso, como os brasileiros que tiveram que se movimentar para expulsar os holandeses do Nordeste, isso começa a criar no Brasil um sentimento de nativismo. E esse sentimento de nativismo vai ser responsável pela eclosão das revoltas nativistas. O que é esse sentimento de nativismo? Né? O que é esse sentimento? Até a insurreição pernambucana não existia esse conceito de sou brasileiro. O que você tinha era o Portugal reinol, né, o português que nasceu em Portugal, e o português colonial, o português que nasceu em terras que pertenciam a Portugal, que eram colônias portuguesas. Mas depois da insurreição pernambucana começa um sentimento de amor à terra, um sentimento, peraí, eu não sou português, peraí, isso daqui é um outro território, a gente é diferente dos portugueses, ou os portugueses estão explorando a gente. Então esse sentimento de amor à terra é o sentimento que vai se desenvolver por causa dessa insurreição pernambucana. E esse sentimento ele vai ser uma das causas das revoltas nativistas. Quais que são as características dessas revoltas nativistas? Primeira característica delas, elas são regionais, ou seja, as revoltas nativistas elas acontecem numa região do Brasil e só naquela região. Elas não se espalham para outras regiões do Brasil. E a segunda característica é que essas revoltas elas não queriam a independência do Brasil. Elas ainda não eram revoltas que queriam separar o Brasil de Portugal. O que elas queriam era uma melhor condição no pacto colonial. Elas queriam que o pacto colonial, a relação de Portugal com o Brasil, fosse revista. Agora, a primeira das revoltas nativistas que nós temos é a revolta dos irmãos Beckman. A revolta dos irmãos Beckman ela acontece no Maranhão. Né? Esse mapa que aparece lá em cima é um mapa do que provavelmente seriam as capitanias hereditárias, né? De uma maneira mais fidedigna, com algumas na vertical e outras na horizontal. E aqui você tem as províncias do Maranhão. Só que o Maranhão ele era longe de tudo e todos, porque o centro da economia brasileira era aqui, né, no litoral nordestino. Era aqui que acontecia a economia açucareira. E o Maranhão estava longe disso. E durante o período da invasão dos holandeses, os escravos que vinham para o Brasil, eles vinham para cá. Eles não chegavam lá no Maranhão, porque o Maranhão ele tinha um aspecto secundário na nossa economia. E um dos grandes problemas dos maranhenses era a falta de escravos.
né? A falta de mão de obra escrava para trabalhar, principalmente nas lavouras de algodão que existiam lá. Os maranhenses então vão reclamar com o governo de Portugal. O governo de Portugal, então, para resolver isso, ele resolve criar a Companhia de Comércio do Maranhão. E a Companhia de Comércio do Maranhão se comprometeu a trazer 500 escravos por ano, né, durante 20 anos, para suprir essa falta de escravos. E eles então também resolveram abastecer o Maranhão com os produtos que faltavam lá. Qual foi o resultado disso? Os 500 escravos que eles prometeram não vinham e eles monopolizaram o comércio de coisas que vinham para o Maranhão, que fez o preço subir. Ou seja, aquilo que era para resolver o problema se tornou um problema ainda maior. E então, os maranhenses, liderados por dois irmãos chamados de irmãos Beckman, vão fazer uma revolta, onde é que eles vão tentar melhorar essa condição de vida para o Maranhão, né? Esses dois irmãos portugueses, chamados de irmãos Beckman, eles vão tentar resolver esses problemas, resolver a encrenca com os jesuítas, porque os jesuítas não queriam deixar escravizar os índios, né? Resolver a encrenca com a Companhia de Comércio do Maranhão. Qual foi o resultado disso? Essa revolta não serviu para nada. Mataram os líderes da revolta dos irmãos Beckman e ela não mudou a condição de vida dos maranhenses nem dos brasileiros. A outra revolta que você tem, da revolta nativista, é uma guerra que acontece entre duas regiões de Pernambuco, chamada de Recife e Olinda. Olinda era a cidade que representava o ciclo do açúcar. Então aqui na frente, nessa imagem aqui na frente, você tem Olinda, que é uma cidade mais antiga, que foi fundada durante o ciclo do açúcar, que enriqueceu durante o ciclo do açúcar. Só que durante a invasão holandesa, aqui atrás você tem o desenvolvimento de uma nova cidade que vai enriquecer por causa do comércio, que era a cidade de Recife. E a Recife era um bairro da cidade de Olinda. Qual que é o problema que você tem aqui? O problema é que o pessoal do ciclo açucareiro, os senhores do açúcar que tinham status, mas não tinham dinheiro, eles emprestaram dinheiro dos comerciantes de Recife, mas eles não estavam pagando de volta. Então o pessoal de Recife, ele pediu para o governo de Portugal para ser elevado à condição de vila, para se desmembrar de Olinda, eles serem reconhecidos como uma vila, como uma cidade, para que eles pudessem ter uma justiça, que eles pudessem cobrar esse dinheiro de volta. E o pessoal de Olinda não gostou disso e a gente vai ter uma guerra que vai acontecer entre Olinda e Recife. E no final das contas, quem vai ganhar essa guerra vai ser Recife, tá? Que vai se tornar a cidade, a capital de Pernambuco. O que essa Guerra dos Mascates representa? Ela representa a decadência do ciclo açucareiro, né, porque Olinda representava o ciclo açucareiro, vai representar essa decadência, e e Recife vai representar esse desenvolvimento do comércio, né, de uma nova fase que nós temos do Brasil colônia. Por que é conhecido como a Guerra dos Mascates? Porque o pessoal de Olinda chamava pejorativamente o pessoal de Recife, os comerciantes de Recife, eles chamavam eles de mascate. Mascate eram os comerciantes ambulantes, como esse cara que aparece aqui do lado, tá? Esse era um mascate. Então, o pessoal de Olinda chamava os comerciantes de Recife pejorativamente de mascates, né, tentando denigrir a imagem deles. O outro conflito que nós temos é chamado de Guerra dos Emboabas. E a Guerra dos Emboabas acontece em São Paulo. É um conflito que acontece entre os bandeirantes, né? Então os bandeirantes eram os paulistas que saíam da vila de São Paulo para desbravar o interior do Brasil à procura de ouro e pedras preciosas. Só que quando eles descobriam ouro, quando eles descobriam uma mina, pedras preciosas, vinham estrangeiros, vinham pessoas de fora de São Paulo. Eles podiam vir do Nordeste ou eles podiam vir de Portugal, podiam vir da Europa. E esses caras tinham mais poder aquisitivo. Então eles tinham mais equipamentos. Quando eles vinham, eles acabavam passando por um processo de gentrificação, ou seja, o custo de vida subia, tudo ficava mais caro, e os bandeirantes, eles tinham um problema com isso, porque os bandeirantes, eles eram pobres. Então o bandeirante iria lá, se envolvia em um monte de coisa, ele se esforçava pra caramba, encontrava aquela mina de ouro, mas quando ele encontrava aquela mina de ouro, vinha um monte de gente de fora, tomava conta daquelas minas, o preço de tudo subia e o bandeirante não conseguia mais sobreviver lá, ele acabava então tendo que ir para outro lugar, né? E isso vai começar a gerar uma série de atritos entre um grupo dos paulistas, os bandeirantes, contra o grupo desses estrangeiros que eram chamados pelos bandeirantes de emboabas. Né? A gente tem diversos conflitos diferentes, Capão da Traição, o Rio das Mortes,
Qual foi o resultado disso? Qual foi a consequência disso? Os bandeirantes começaram a ir cada vez mais para o interior do Brasil à procura de metais preciosos, indo até a região de Goiás, né, onde é que eles vão procurar metais preciosos lá. Por que isso é chamado de Guerra dos Emboabas? Porque os bandeirantes, eles andavam principalmente descalços. E os emboabas, pelo fato de eles terem mais poder aquisitivo, eles andavam de botas. E então os bandeirantes, eles chamavam esses estrangeiros pejorativamente de emboabas, que significa ave de pernas emplumadas, né? Na língua Ningatu, que era uma mistura de língua indígena com português, que os bandeirantes falaram. Por isso que isso daqui é chamado de a Guerra dos Emboabas. E o último conflito que a gente tem é chamado de Revolta de Vila Rica, né, que acontece na atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, o que aconteceu? Como a diminuição da arrecadação, com o governo de Portugal conseguindo menos impostos em cima do ciclo do ouro, eles começam a criar novos impostos. Eles criam o imposto da captação, ou seja, para cada escravo que você tinha que pagar 17 gramas de ouro a cada 6 meses. Mas como isso não estava suprindo a expectativa de arrecadação dos portugueses, os portugueses eles criaram as casas de fundição. O que significa isso? Você tinha que levar o ouro que você tinha descoberto, você tinha que levar esse ouro, né, que era encontrado em pepitas, em pó, para essas casas de fundição, onde é que o ouro seria derretido, transformado em barras de ouro, como aquela barra de ouro que aparece lá em cima. E quando esse ouro ele era derretido, ele era quintado, ou seja, eles tiravam o quinto, que era uma espécie de forma do governo de Portugal aumentar a arrecadação de impostos e evitar o contrabando que estava acontecendo nessa região. Só que os mineiros vão se revoltar contra isso, né, e eles vão se revoltar contra essa casa de fundição, vão fazer uma baita de uma revolta contra essa instituição das casas de fundição. O superintendente das minas diz que não vai instituir as casas de fundição e tal, acaba desmantelando a revolta, não é o que acontece, ele acaba prendendo os revoltosos e o Filipe dos Santos, que era um dos líderes dos revoltosos, acaba sendo executado de maneira exemplar. Onde é que ele acaba sendo enforcado no garrote, depois ele acaba sendo esquartejado com cavalos, amarram cavalos nos membros do seu corpo para esquartejar ele, dividir ele em vários pedaços, depois esses pedaços são esquartejados, enviados para cidades em Minas Gerais e a cabeça dele é fincada em cima do pelourinho como exemplo, dizendo o seguinte, ó, se você se revoltar contra Portugal, é isso que vai acontecer com você. Tá? Então esse foi o recado que foi dado com a execução de Filipe dos Santos. Agora, resumindo as revoltas nativistas, essas revoltas tiveram um grande impacto na história brasileira? Não, elas não tiveram um grande impacto. São revoltas regionais que quiseram mudar alguma coisa do pacto colonial, não queriam a independência do Brasil, mas elas não tiveram grandes mudanças, grandes transformações na nossa história. Certo, pessoal? É isso daí.